Salve fiel, salve Corinthians! E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Corintiano Comum. E como é bom, cara, ver esse Corinthians começar a jogar bola, começar a desempenhar alguma coisa. É na Libertadores, mas o Brasileirão tá aí e o Corinthians precisa virar a chave e desempenhar alguma coisa nesse brasileiro porque a água tá batendo na bunda, não é verdade? Então, Fernando Diniz, que vem de um início de trabalho bom, vai ter muito trabalho fora de casa agora contra o Vitória. Mas antes da gente chegar e falar sobre Libertadores e Brasileiro e falar do saldo positivo do Diniz no Corinthians, mais positivo aqui é a sua presença até o final desse vídeo e a sua inscrição, mano. Se inscreve aí no canal, participe aí com a gente. Like, comentários ajuda demais, mano. A sua participação mostra pro YouTube que vocês estão curtindo esse conteúdo e a gente pode divulgar mais ainda o nosso canal para corintianos ou não, e vamos pra cima, beleza? Vamos trocar essa ideia, vamos lá, tem muita coisa pra falar, mano. Bom, um jogo de Libertadores como o primeiro, né? Contra o Platense, o Corinthians fez um primeiro tempo sonolento, poucas oportunidades, mais posse de bola. Diferente ali, o Corinthians nesse jogo em casa teve a posse de bola, teve o domínio ali, mas foi o segundo tempo que trouxe os ajustes necessários, né? O primeiro tempo foi um tempo sonolento porque não tinha velocidade, era um negócio ali estático, a migração entre Dorival Júnior e o estilo de jogo do Diniz, tá ligado? Então, quando o Diniz vai ali pro intervalo, ele enxerga isso daí, o segundo tempo é completamente diferente, né? São dois gols, mais posse de bola, mais toques ali, tipo, objetivos, não só, tipo, toque de lado, joga pra trás, vai, por aí, tudo que você vê, né? Que é muito toquinho e nada de objetividade. O Corinthians foi pra cima. Santa Fé não é um primor de clube, rapaziada. Mas a gente sabe o quão alérgico é o Corinthians a competições sul-americanas. Então, a gente precisa desempenhar bons futebols. Não é só no Campeonato Brasileiro, é na Libertadores, é onde for. É Corinthians. O Corinthians tem que desempenhar isso. Na oportunidade que tiver, é chegar e matar. Essa é a característica corintiana. 1-0 é goleada, mas se der pra fazer o segundo, o terceiro, o quarto, ele vai pra cima e vai matar o jogo. Não é toquinho pra lateral, volta pro goleiro e por aí vai. O Diniz, ele tá conseguindo começar a mostrar um pouquinho do seu trabalho ali, não só um pouquinho, ele começou pela recuperação dos bons atletas que nós temos no elenco ali. E o principal deles, né, é o Garro. Como o Garro tá jogando, a posição, a confiança que trouxe, né? Dizem em bastidores aí que o Garro teve uma longa conversa com o Fernando Diniz, onde ele expôs os incômodos, até questões pessoais mesmo, para o Fernando Diniz. E o Diniz é esse psicólogo, mano. Aonde ele chega, ele ajeita algumas coisas. Bagunça muito. Assim como toda a saída dele é conturbada de alguns clubes. Mas nesse início tá sendo extremamente positivo. E positivo foi o segundo tempo. Então, aproximação, um pouquinho mais de velocidade, triangulação, as inversões de bola, cara, era o que precisava. O Corinthians precisa finalizar mais ainda. Assustar, testar o goleiro. Principalmente esses goleiros de times assim, Santa Fé, Penharol, Platense, por aí vai. Dificilmente o Corinthians faz um gol de fora da área, porque não arrisca, ele não chuta. É o pior ataque do campeonato brasileiro. O Corinthians não é efetivo, é muito toquinho e pouca objetividade. E esse segundo tempo trouxe um pouquinho disso. Onde um gol ali com o Ranieri, depois uma noite de gala do Gustavo Henrique, né? Uma assistência, um gol, quase dois gols, né? O goleiro fez uma ótima defesa ali. E, novamente, mais uma partida impecável do Gustavo Henrique, tanto lá no ataque quanto na defesa. Isso mostra a evolução dos jogadores, né? O Gustavo Henrique ele já era monstro, mas você vê que tá tendo novas jogadas, novas ideias e tá desenvolvendo um trabalho interessante aí. O Corinthians está começando a demonstrar
lampejos de novas ideias, mesclando com o que já tinha, com o que é a característica do Corinthians, né? E, cara, é Libertadores. O Corinthians iniciou da melhor forma possível. São dois jogos, duas vitórias, 2 gols em cada jogo. Então, o Corinthians, saldo positivo, 2 vitórias aí, uma em casa, outra fora de casa. Agora, em casa, restam 2 jogos para na matemática da Libertadores, que é ganhar todos os jogos em casa e não perder ponto fora. O Corinthians já não perdeu um ponto fora. Então, na soma, se o Corinthians não ganha os próximos, ganha todos em casa e não ganha os próximos jogos fora, o Corinthians tem 12 pontos e já é o suficiente para pelo menos a segunda posição. Lembrando que o Peñarol joga nessa quinta-feira contra a Platense aí, e vamos ver como vai ser, né? O resultado, lembrando que tanto o Santa Fé quanto o Peñarol empataram na sua primeira rodada. E isso pode ser muito favorável. Vai que tem um empate aí, pô, o Corinthians abre 4 pontos aí do segundo colocado. E vamos ver o que vai acontecer. Mas falando do jogo em si, um ótimo jogo do Gustavo Henrique, da equipe inteira. Tem alguns lampejos, o André tá muito abaixo, mas são situações que vão acontecendo ali. É um moleque, tem a questão da não venda, tem toda a questão psicológica, tipo ali pós a expulsão no derby, por aí vai. Mas o André já não vem desempenhando um bom futebol, já tem alguns jogos, não dá pra falar algum tempo, mas o André é aquele moleque que numa surpresa ali ele ajuda demais, tanto defensivamente quanto lá na frente. Kaique é outro jogador que tá em saldo positivo com a Fiel, com o Fernando Diniz. E o bacana é que em 3 jogos o Diniz chegou e repetiu o mesmo time. Isso não acontece há muito, muito tempo. O Corinthians não repete em 3 partidas seguidas o mesmo elenco, já são aí 4, 5 anos. Então, é de se abrir a cabeça e ver que não dá pra... Ó, é tudo muito ruim. Calma. Não é porque o Diniz é aquilo que a gente pensa, ou o ódio que a gente criou, né, do Diniz, por ser aquele treinador da mídia, né, que a mídia ama o Fernando Diniz, mas se ele fizer o feijãozinho com arroz no Corinthians, com esse elenco que nós temos, implantar aos poucos o estilo de jogo, não parar com esse negócio de todo toque ir para o Hugo, colocar o Hugo na fogueira, que a gente sabe, o Hugo é um excelente jogador, um puta de um goleiro de seleção brasileira, mas com pé deve, assim como o Cássio era também. E se ele conseguir fazer com que essa bola não chegue toda hora nos pés e principalmente na fogueira com o Hugo, a gente vai desenvolver muito, muito demais esse estilo de jogo dele. E mesclar com o que o Corinthians tem de melhor. Que é o Yuri sendo aquele jogador agudo, aquelas enfiadas de bola ali para o Yuri, para ele pegar lá na frente, tentar fazer alguma coisa, errando ou não, mas tentar fazer e melhorar principalmente a questão de finalizações. E depois dessa vitória, o Corinthians aí com 6 pontos na Libertadores, mais um saldo positivo para o Corinthians, para esses jogadores que entraram em campo, para o Fernando Diniz, que muito contestado vem mostrando um pouquinho mais de coerência, calma, né? E pilhando, dando tapa na cara de um jeito mais tranquilo, vamos dizer assim, e colocando esses jogadores para acordar. E agora é hora do Corinthians acordar para o Campeonato Brasileiro, rapaziada. Corinthians aí que é o 16º colocado. A gente tá atrás do Santos, mano. Estamos atrás do Santos. E vamos pegar o Vitória fora de casa. Vitória que vem de uma vitória contra as Tricas aí. Depois de um jogo ridículo do São Paulo lá, o Corinthians vai até a casa do Vitória. E precisando de uma vitória. Porque depois do empate contra o Palmeiras, o Corinthians se encontra ainda na zona.
como porteiro da zona de rebaixamento e necessita mais do que nunca desempenhar um futebol e acordar para a vida, porque não dá para nesse momento focar na Libertadores se você não consegue ganhar no seu campeonato nacional, que pode te rebaixar. O Corinthians não pode sonhar em rebaixamento nesse momento, questões financeiras e por aí vai. Então, não sabemos ainda como vai funcionar esse time lá no Barradão, mas provavelmente vai ser um time misto, afinal vem de uma carga de jogos aí intensa, né? Um jogo fora de casa na Libertadores, vem de um derby muito pesado, o Corinthians jogando boa parte do primeiro e do segundo tempo com jogadores a menos, enfrentou mais um jogo na Libertadores, onde foi um jogo ali que fisicamente parecia tudo ok, mas a gente sabe que no final vai pesar, porque a gente tem uma Copa do Brasil já na semana que vem, então vai ter que ser tudo muito dosado, tudo muito tranquilo, e um time misto, não sei se é o momento, mas o corpo da gente necessita disso. Vai necessitar de um controle de carga e para poder chegar até o final, pelo menos, das competições aí. Certo? E vamos para cima aí. Só mostrar um dado que eu achei da hora aqui para vocês. Uma artezinha aqui. Bom, Fernando Diniz, nos seus últimos jogos, nos seus últimos clubes aí. Bom, no Corinthians são 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 4 gols pró e nenhum sofrido. Quando ele chegou no Vasco, nos seus 3 primeiros jogos, foram 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Saldo de 4 gols e 4 gols contra. No Cruzeiro foram 2 empates e 1 derrota, com saldo negativo, né? 2 gols pró e 3 contra. E no Fluminense foram 2 vitórias e 1 empate aí, bem parecido com o do Corinthians, mas o Corinthians a gente não teve gols contra, então foram 5 pró e 2 contra. Bem parecido, né? Tipo, o que aconteceu ali, né? Fluminense e o que tá acontecendo com o Fernando Diniz no Corinthians. Saldo positivo, positivaço, né? Em relação a esse início do Diniz com a camisa do Coringão. Temos que ter calma, pé no chão, mas esse chacoalhão, esse estilo de jogador, de treinador meio loucão, explosivo, eu acho que é o que é necessário para esse elenco, para ver se acorda, para ver se tem vontade, para ver se desenvolve alguma coisa, né? Afinal, a gente paga pouco, né, de salário, temos poucos problemas com muitos jogadores, e um treinador como esse eu acho que veio para literalmente somar e entregar algo a mais e extrair algo a mais desses caras para a gente poder tentar brigar por títulos e sair dessa zona incômoda. Bom, rapaziada, o vídeo era esse, era pra gente falar um pouco aí, um pós-jogo sobre a Libertadores e o nosso próximo confronto, que é extremamente importante. Corinthians que necessita de um bom futebol, necessita de marcar, na verdade, ter uma vitória é obrigação, não tem outra opção se quiser se afastar um pouco dessa zona incômoda, certo? Corinthians e Vitória nesse sabadão às 8 da noite, fora de casa, vamos torcer, mandar energias positivas aí e provavelmente vamos ter um pouquinho mais de conteúdo aí no nosso canal, beleza? Bom, deixe nos comentários o que você achou desse jogo aí, sobre a Libertadores e o seu destaque nesse momento do Corinthians, nessa chegada do Fernando Diniz. Deixe nos comentários, ajude a gente aí. E se você ficou até aqui, mano, a gente merece o seu like. E se você não é inscrito, se inscreve e vamos pra cima, beleza? Fica com Deus, rapaziada. Bora, final de semana estamos aí. Vai ter um pré-jogo de Corinthians e Vitória, beleza? Fique com Deus. Falou, vai Corinthians! Corinthians!